Salve, galera! Bem-vindos ao Salve Podcast, aqui é a Amanda Rueda e eu estou aqui pra gente falar, você viu aí no título, a gente vai falar sobre a relação entre o pecado e o amor incondicional de Deus. Fica com a gente, porque nesse papo eu tenho comigo o Bispo Klinger, muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigado, Amandinha, uma alegria estar de volta aqui, né, com a galera do Salve, hoje Sim. Falando de um tema que arde no nosso coração, né, que é o amor de Deus, que encobre multidão de pecados. Vamos falar sobre isso. E se você não assistiu o nosso último episódio, a gente falou sobre fake news, principalmente no meio cristão. Então, se você ainda não viu, foi com o Bispo Klinger também. Vem com a gente, entra depois de assistir esse e confere lá. E até falando, né, a gente falou de fake news e tal, muito se fala sobre, antes da gente falar do amor incondicional de Deus, sobre o que é o pecado. E a gente vê muitas pessoas falando sobre, né, porque na palavra fala que é você só desobedecer a Deus, mas a gente sabe que vai um pouco além disso, de uma outra perspectiva. Como que você poderia definir o que são, né, o pecado? A gente tem uma tendência, né, na nossa vida de querer classificar tudo de maneira meio que dualista, né? Uhum. Então, o que é certo e o que é errado e simplificar tudo assim. Mas não é assim que funciona tudo. Então, quando a gente vai buscar o entendimento do que é o pecado, a raiz da palavra pecado significa errar o alvo. Então, a gente pode classificar como pecado tudo aquilo que nos tira do nosso plano com Deus. Uhum. Então, todas as práticas, os sentimentos, os pensamentos que fazem com que a gente se desvie daquilo que é a rota natural que Deus estabeleceu para nós. Jesus falou muito sobre isso também, porque ele veio trazer exatamente uma consciência maior acerca do pecado, da justiça e do juízo, né? Porque até Jesus, as pessoas se fundamentavam na lei. A lei era muito clara, né? Não faça isso, não pode aquilo, não toque nisso, não adore aquilo. E aí uma relação, e eu costumo dizer o seguinte, que na lei é como se a gente estivesse dirigindo numa estrada. Uhum. Então a estrada mostra para você qual é o limite de velocidade. Então você não quer levar uma multa, você não quer pecar, ande de acordo com a velocidade máxima. A graça, ela é a mesma estrada, só que sem a placa. E aí é você que vai definir, né, pelo árbitro do Espírito Santo na tua vida, qual é o limite, o que você pode e o que você não pode. Então a gente vive hoje nesse ambiente em que nós não cumprimos apenas regras, né? Nós não fazemos um check assim, hoje eu acertei, não, hoje eu errei, né? Mas a gente tem essa liberdade que vai fazer com que a gente busque o verdadeiro alvo. E eu erro, eu peco quando eu me perco nessa busca. Tem uma referência que eu sempre tento trazer assim para os adolescentes, que é bem simples assim, que pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Então, se eu tomar nessa caneca, vai fazer com que eu coloque ela no lugar do Senhor, ou que ela me tire de alguma forma do caminho e da presença de Deus, então ela tá me fazendo pecar. E não é mais igual, perfeito a colocação que você teve de é isso ou aquilo, mas eu acho que isso torna muito mais. Acho que a graça não é mais fácil, pelo contrário. Muito ela mais exige difícil. Muito mais de nós. É muito mais desafiador, porque é mais fácil você obedecer a uma regra, né? Então, quando você chega em casa e você tem uma regra, você não pode fazer isso, então você cumpre e você vai ser aceito. Ok. Né? Você vai ser aceito. Quando Jesus ele estabelece para nós exatamente essa verdade, ele escancara a graça para a gente, ele vem falar sobre motivação. É mais do que a ação certa ou errada, mas é o que está no teu coração. Porque Jesus falou para os discípulos, né? Se você acha que adulterar é você sair com uma mulher, né? Com uma mulher estranha, eu te digo que só de pensar, Sim. você já vai ter adulterado. Então, Jesus ele vem colocar exatamente essa consciência. Então, o pecado não é só a atitude, mas é a consciência que a gente precisa ter daquilo que nos aproxima ou daquilo que nos afasta de Deus. E isso torna a nossa jornada mais desafiadora, mas também muito mais prazerosa. Total. Né? Porque você passa a ter também a mesma intensidade para amar a Deus. Do mesmo jeito que você tem o temor de errar, você também tem a alegria de acertar, né? De ser revestido desse amor, dessa glória que faz com que você se aperfeiçoe. Né? E Paulo Sim. fala sobre esse constante desenvolvimento. Né? E você não vai querer mais só
seguir aquilo que são os mandamentos. Agora você não vai querer pecar, não porque você vai contra o mandamento, mas porque isso vai te afastar daquele que você quer estar perto. Então, se você quer estar perto dele, se você busca ser santo, né, para estar perto, cada vez mais perto do Senhor, não faz mais sentido o pecado. Então, acho que torna mais... Você fica mais... Não mais fácil, mas você tem uma motivação melhor para não pecar. Exato, que é o que a gente estava falando, né? Que é o que está dentro de você. Sim. Então você não combate o pecado porque é certo ou errado, mas você combate o pecado porque você não pode perder Sim. o mais precioso que você achou, né? Então estar perto de Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa, né? E as pessoas elas ficam muitas vezes questionando, será que tal coisa é pecado? Será que eu posso fazer isso, que eu não posso fazer isso? E a religião que vem colocar essas amarras. Sim. Então a religiosidade, ela coloca um fardo sobre a pessoa e quando ela peca, ela não encontra um caminho. E ela fica caída, a frase da Bispa Sônia, né? Pior do que cair é você ficar prostrado. Então, no Evangelho, na verdade do Senhor, o pecado, a gente luta contra o pecado, mas ele não prevalece sobre aquele que está em constante santificação. Até porque superabunda a graça, Onde né? abundou o pecado, superabundou a graça. E esse é o chamado de Deus para nós, né? Sede santos como eu sou santo. Então o Senhor nos chama para a santificação. Veja que a palavra fala que Deus nem se lembra dos nossos pecados. Como está distante o Oriente do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, falando de maneira bem rasa aqui, Sim. né? Mas para o pessoal entender, entre aspas, eu coloco isso. Deus não está preocupado com o nosso pecado, né? Ele está preocupado com o quão perto a gente quer estar dele. Porque quando Adão e Eva caem, né, e eles pecam pela primeira vez, Deus aparece de novo para eles e Deus não pergunta o que eles fizeram. Porque se fosse eu para as minhas filhas, eu ia falar, o que vocês fizeram? O que vocês aprontaram? Deus não pergunta o que vocês fizeram, mas pergunta, aonde vocês estão? Então, entre aspas de novo, Sim. Deus não está preocupado com o nosso pecado. Ele se preocupa em saber para onde a gente vai quando a gente peca. E aí está a diferença, né? Se você corre para os braços do Pai, você vai encontrar perdão, recomeço, você vai renascer. Agora, se você foge da presença de Deus, aí você vai entrar num abismo que chama outro abismo. E muitas vezes a gente, sem querer, assim, né, acaba esquecendo, né? Muitas vezes até, vou colocar dessa forma, quem o Senhor é. Porque às vezes a gente peca, alguém peca, e aí quer deixar escondido, não foi nada demais, mas não tem relevância, putz, não vou confessar, não vou desabafar com ninguém pra tentar uma melhora, porque na próxima vez eu não vou errar de novo. Mas o que o Senhor quer é que a gente coloque luz a essas situações, né? Isso é difícil. Né? Porque a nossa natureza humana, ela sempre quer esconder os nossos erros. Sim. Né? Então, eu tô acima do peso, eu vou usar uma cor de roupa que esconda as minhas gordurinhas, né? E eu tô dando um exemplo aqui, mas a nossa tendência sempre é camuflar, maquiar os nossos erros, né? Isso acontece com o adolescente, acontece com o bebezinho, Sim. acontece com a gente, né? Acontece comigo que já tô 40 a mais, né? O tempo todo a gente quer esconder as nossas faltas, né, esconder as nossas falhas, mas a nossa relação com Deus ela é exatamente o sentido oposto disso. Não para vergonha, né, porque tem gente que tem medo do versículo que fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado e acha que Deus vai pegar os nossos pecados e escancarar para todo mundo. Não é isso. Deus não revela o nosso pecado para outro, Ele revela para nós mesmos. Sim. E quando eu entendo que eu estou pecando em algo e Deus me mostra isso, Ele não quer me condenar, mas Ele quer que eu me converta desse mau caminho. Por isso Ele traz essa revelação. Deus não vai falar para mim do seu pecado e nem do meu pecado para você, porque isso não traria transformação. Mas Ele revela o meu pecado a mim. Então, quando eu descubro em Deus que alguma atitude, algum sentimento, alguma prática minha desagrada o Senhor, Ele está me dando uma oportunidade de mudar. E quem tem o coração aberto para ser transformado, sempre vai ter perdão. Não é uma carta em branco para a pessoa fazer o que quiser. Porque tem muita gente que confunde isso, né? Fala, não, Deus é amor, vai sempre me Ele perdoar. perdoa, então eu vou chutar o balde, um pouquinho antes de morrer, quando eu ficar mais velho eu me converto, né? E isso é uma ignorância,
Porque, claro, que Deus não nos dá uma livre permissão para a gente viver de maneira errada, nada disso, porque a própria palavra fala, de Deus não se zomba. Sim. Então, o que o homem semeia, ele vai colher. Então, mesmo com perdão, e aí eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas mesmo perdoados, a consequência do pecado existe. Então, Davi, ele viveu o perdão de Deus, mas teve consequências os pecados dele. E assim com a gente hoje também. Sim. Mesmo na graça. Então, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, um pecado, ele vai gerar consequências. Mas nunca vai me condenar eternamente, porque aí eu tenho o amor de Deus sobre mim. E você, falando um pouco ali de Gênesis, né, no primeiro pecado, né, que rolou ali da desobediência de Adão e Eva. Certo. Você até falou, a gente falou sobre esconder, e eles tomaram essa atitude, né, de se esconder Sim. a partir do momento que eles tiveram conhecimento ali do bem e do mal. Quanto você enxerga, e até, obviamente, com base na palavra, que esse pecado original da desobediência tem nos influenciado e tem nos outros pecados, né, que a gente comete? Em tudo, né, 100%. Porque a gente já nasce em pecado, é o que diz a palavra, né? E claro que um feto, um recém-nascido, conscientemente não cometeu nenhum pecado ainda. Então a gente herdou essa condição pecaminosa, né, pelo primeiro Adão, que é o Adão caído, mas a palavra fala sobre o segundo Adão, né, que é o Adão restaurado, que é Jesus, que ele em amor nos transforma também. Então, da mesma maneira que a natureza humana ela se inclina para o pecado, o nosso espírito se inclina para a vida, né? O nosso espírito tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem vontade de estar com Deus. E aí a gente tem que escolher para que lado a gente vai se inclinar, né? E eu não tenho dúvida, você que está nos acompanhando, que se você escolher por ter uma vida no espírito, você vai ser totalmente pleno do que Deus tem para te dar. Porque uma vida de santidade, ela é uma vida difícil, ela é uma vida de privações, porque você vai falar muitos nãos, mas também é uma vida extremamente prazerosa, porque eu me casei com a minha primeira namorada, e a gente vai agora em 2000 e... é perigoso falar de datas, né? Mas 2026, nós vamos completar 20 anos de casado, e eu não tenho dúvida de falar que a melhor escolha da minha vida foi casar e foi me guardar para minha esposa. A gente tem que fazer um de relacionamento com vocês, então. Podemos, né? Porque isso é uma verdade. Talvez alguém poderia falar assim, melhor seria se você tivesse saído com várias mulheres. Mas hoje, aos 41, o que seria de mim se eu tivesse feito essa opção lá atrás? Eu tenho alguns amigos que hoje estão sozinhos, justamente porque eles quiseram ter muitos, né? E por querer ter muitas, hoje não tem nenhuma. Então, quando você opta por uma vida segundo o plano de Deus, sem errar o alvo, você certamente vai chegar numa determinada fase da tua vida que você vai falar, valeu a pena, né? Valeu a pena cada não que eu falei, valeu a pena cada situação que eu passei, e entendendo, né? Porque pecar, a gente vai pecar, né? Quando Jesus fala para a mulher que foi pega em flagrante adultério, vai, não peques mais, ela, se fosse tomar isso ao pé da letra, ela fala, Jesus, me apedreja. Impossível. Me apedreja, porque daqui a pouco eu vou pecar de novo. Mas o que Jesus estava falando para ela é que ela não poderia ser dominada pelo pecado. Então aquilo que a fez cair não poderia ter domínio sobre ela. Sim. E nós até podemos pecar, mas o pecado não pode ser o nosso Senhor. O nosso corpo não tem que ser dado ao pecado. Nós não podemos ter uma vida dada à mentira e tantas outras coisas que a gente pode classificar aqui como pecado, né? E hoje em dia a gente vê uma tendência das pessoas quererem relativizar o erro. Uhum. Não, mas é o pecadinho e o pecadão. Não, mas isso não é pecado. Não, mas isso aqui na Bíblia. É porque era outro contexto, né? Era outro momento, a sociedade hoje é outra. E as pessoas querem nutelar o pecado, né? Justamente para que elas tenham o quê? Uma consciência tranquila de poder viver uma vida errada. Só que independente daquilo que está permeando a tua consciência,
O que vai pesar é qual alvo que você vai acertar. Então, as tuas atitudes, elas te aproximam de Deus ou elas te afastam de Deus? E quem vai dizer isso? O próprio Deus. Sim. Na palavra e pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse aí tem que ser o nosso penhor, né? Até porque o Espírito Santo, ele é chamado como conselheiro, né? Exato. Não é à toa. Tem que querer ouvir. Tem um louvor que foi lançado recentemente, que ele fala assim, chama É Ele, não sei se você já ouviu, mas ele fala assim, não vou cantar, né, óbvio, mas... Eu acho que você tem que cantar, senão não vale. Tá. É tipo, é Ele, Ó, é cantou. Ele... Aí ele fala, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. Uau. E eu acho que essa é acho que a mensagem principal, assim, que a gente tem tentado passar É isso. aqui. Eu gosto demais de uma música, não sei se você conhece também, que é do Morada. E agora, parabéns pra mim, que eu acabei de esquecer o nome da música. Vai ter que cantar. Não, é rouco do jeito que eu tô, mas eu vou buscar aqui, rapidinho aqui no Google, ó, Morada. Eu esqueci só a primeira Postura do Reino. Conhece? Sei. Que O menos é mais, sim. O líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último, o primeiro é. Né? Então, toda essa contradição que Jesus colocou para a gente entender qual que é o propósito do reino de Deus, né? Que é totalmente oposto àquilo que é o reino natural. Então, no reino natural, o primeiro é o maior, mas no reino de Deus, o maior é o que mais serve. Né? O último é o primeiro. Quem acha que está ganhando vai perder. Quem acha que perdeu vai ganhar. Então, Jesus estava mostrando que uma vida no Espírito, ela vai contrariar muitas convicções carnais. Só que quando você estiver diante do trono da glória do Senhor, né, você ser chamado de filho, isso aí tem um preço, Nossa, né, demais. incalculável. Né? E quando o amor de Deus por nós, assim, a graça, né, próprio, como você falou, foi um favor imerecido por nós, né? O que Cristo fez, a gente não merecia esse perdão, mas ainda assim Deus foi tão bom conosco, nos amou tanto, que Ele entregou o Filho dele e fez com que a gente pudesse viver essa transformação. Mas eu entendo que a gente agora, tendo essa consciência, a gente não peca mais, mas a partir de agora a gente vive uma transformação para não pecar mais, né? Evitar ao máximo pecar, se aproximando mais do Senhor. Em passos práticos, como que você enxerga que as pessoas podem... eu entendo, eu reconheço que o Senhor é meu Senhor Salvador, eu entendo tudo que vocês falaram, mas eu não consigo parar de pecar. Tipo assim, tem essa situação que acontece que eu não consigo parar. Como você aconselharia essa pessoa? Tá. Eu vou me valer daquilo que Paulo falou aos Romanos, em Romanos 12, né? Porque ele fala sobre a renovação do nosso entendimento. E no grego isso é metanoia. E a palavra metanoia, ela está totalmente associada à conversão, arrependimento. Então, tanto é que desde o fundamento da lei, não há perdão de pecado se não há um arrependimento. Então, a base para você ter uma vida de transformação é você se arrepender. É você criar uma nova consciência de que aquilo não é bom para você, não é bom para a tua comunhão com Deus. E se converter desse mau caminho e desejar não andar mais por ele. Quando você desenvolve essa consciência, isso tem que ser consciente mesmo. Por isso que Paulo fala sobre mente, né? Sobre você ter uma nova consciência. Se a mente do pecado habita em você, você vai viver pecando. Mas quando você tem a transformação numa mente de santificação, não é que você não vai pecar mais, mas você não vai viver pecando. Você não vai viver no pecado. E é o arrependimento que vai te tirar desse caminho. Não tem outro jeito, né? É se arrepender e, obviamente, aí num segundo passo, é você fechar as portas também para aquilo que te leva a pecar. Sim. Né? Então, eu participei também, já fica a dica aqui, de um outro episódio do Salve sobre pornografia. Então, o que nós falávamos nesse episódio? Você quer se libertar disso? Ora,
Você tem que fechar as portas para pornografia. Você não pode acessar determinados sites. Se você está em grupos que te contaminam, sai desses grupos. Sei lá, se o teu celular tem alguma coisa, bloqueia. Cria algum mecanismo para você fechar as portas para esse pecado. Né? Que é a música lá do Tales, né? O pecado vem e bate a porta, mas eu escolho Deus. Sim. Eu escolho ser amigo de Deus. Então, é uma decisão consciente, que ela nunca é imposta. Não sou eu que vou te obrigar. Não, olha, o bispo lá do altar falou que eu tenho que parar. Não, é você que cria essa consciência. Até porque o Espírito Santo trabalha de maneira individual, né? Eu tive coisas na minha vida que o Senhor arrancou logo que eu me converti. E tem coisas que hoje eu tenho praticamente 25 anos de evangelho, que até hoje eu ainda luto contra. Então, há coisas na tua vida que só de você falar o nome de Jesus, você já vai ser liberto. E há outras coisas, como Paulo que tinha um espinho na carne, Sim. que você vai carregar e vai lutar e vai se esforçar e você vai descobrir nessa dor que a graça do Senhor te basta. Perfeito. E conhecendo cada vez mais o amor de Deus e quem Ele é, eu acho que quando nossos olhos estão voltados para o Senhor e a gente começa todos os dias a pensar, putz, quem Deus é para mim? O que Ele fez comigo? Do que Ele me libertou? Como foi a minha história que Ele transformou? Eu acho que isso vai te dando um pouco mais de força pra falar, esse pecado Não é quero pequeno. mais. Isso. É muito pequeno perto da recompensa que eu tenho diante do Senhor. É igual uma pessoa que entra na academia, né, ela começa a treinar e ela vai vendo os resultados no corpo dela. Sim. E aí, de repente, quando ela está diante de uma pizza, ele vai pensar no quão bom é. Ele tá legal no corpo, tá lá com shape e vai falar, eu não quero isso aqui. Então, conforme você vai caminhando com Deus e você vai descobrindo aquilo que Deus é em você, o pecado ele se torna muito menos atrativo. Sim. Né? E algumas coisas deixam de te dominar, porque o Espírito Santo habitando em você, coisas carnais vão exercer menos autoridade na tua vida. Não tem como. Né? De novo, você não vai virar uma pessoa perfeita. E até aproveitando esse momento, eu quero até encorajar você que está nos acompanhando aqui. Talvez você está esperando você ser perfeito para se apresentar para Deus. Mas Deus, Ele nos chama da maneira como nós somos. Eu sempre falo isso, que Deus nos chama como nós estamos, mas para permanecer nele, a gente tem que ser transformado. Porque hoje em dia está muito assim, né? Não, venha como você está e fica assim mesmo. Mas isso não é o evangelho. Sim. Porque o evangelho, ele transforma. Então, venha como você está. Talvez você tenha medo, né, de falar, olha, mas será que alguém vai me julgar? Será que se eu for para a igreja, alguma coisa vai acontecer? Falar para alguém. Vão contar, ou eu vou manifestar alguma coisa. Não, venha como você está. E Deus vai fazer a obra na tua vida. E você vai vivenciar isso, a transformação. A gente tem inúmeros testemunhos, né, de pessoas que eram viciadas, né, em coisas ilícitas e que foram transformadas, foram libertas. Pessoas que chegaram com um casamento destruído e que tiveram a sua aliança restaurada em Deus. Pessoas que chegaram falidas e prosperaram porque se entregaram para o Senhor. Meu Deus, a gente, né, ficaria aqui horas e horas e horas contando histórias e falando da nossa vida mesmo. Né? Se a gente for abrir aqui do dia que eu me converti, dá um bom livro aí. Pra galera do Tim e do O2, que recado você dá pra elas, assim, pra fechar esse podcast, fazendo uma síntese de tudo que a gente falou? Eu diria pra você que vale a pena servir a Deus. Que servir a Deus é a melhor escolha da tua vida. E que ainda que em alguns momentos a caminhada seja difícil e que alguém ou vozes queiram dizer para você que você está errado, que você não vai conseguir, olha para o Senhor e continue. Continue porque Ele te ama de tal maneira, Ele te ama tanto. E tem uma frase que eu ouvi uma vez que marcou demais a minha vida, que fala assim, Deus nos ama tanto que Ele decidiu abrir mão de Jesus por alguns anos para não nos perder por toda a eternidade.
né? Então, esse é o amor de Deus por nós. Ele abriu mão do seu único filho por nós, para que a gente pudesse ter uma eternidade com ele. Então ele entregou o unigênito e que se fez primogênito. Agora Jesus é o primeiro de muitos filhos. Então nós nos tornamos filhos. Você é filho de Deus. Continua, nunca se esqueça disso. Você é filho e o melhor de Deus está por vir. Amém. Obrigada, Bispo, por ter participado com a gente. Foi agradeço. muito bom. Espero que você aí de casa tenha gostado também. E se você quer hoje se reconciliar com o Senhor, você viu que tem certas situações acontecendo na sua vida que, Deus precisa estar junto com você, deixa aqui no seu comentário que a nossa galera vai te responder, falar alguém vai te aconselhar, te direcionar para alguma igreja, mas não perde essa oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor, tá bom? Valeu, galera! Deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos nossos, assiste as recomendações que a gente teve do podcast de fake news, o podcast de pornografia. Esteja aqui com a gente que a gente tá toda semana falando de assuntos super relevantes, tá bom? Valeu, galera! Salve!